Provérbios 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Como você tem agido em relação ao seu lar, em relação à sua família? Você sabe como tem tratado seu esposo, seus filhos? Você tem sido uma mulher sábia em conduzir o seu marido e os seus filhos para a presença de Deus? Quando você conduz toda a sua família para adorar ao Senhor, você traz a proteção de Deus para o seu lar, para o seu marido, para o seu matrimônio, para os seus filhos. Mas quando você orienta o seu marido e os seus filhos a não andarem nos caminhos do Senhor, você está afastando Deus da sua família. Você pode pensar assim, mas eu não estou fazendo nada. Pois é, quando você não está fazendo nada, você está fazendo. Nós pensamos que quando não estamos fazendo nada, não somos responsáveis por nada. Mas as nossas omissões, a nossa inércia, a nossa falta de atitude também corresponde a ações. Quando eu deixo de corrigir um filho ou uma filha, quando eu deixo de dizer uma palavra sobre um namoro que não está de acordo com a palavra, quando eu sou permissivo, quando eu deixo que os meus filhos façam o que eles querem, que eles usem o celular na hora que querem, quando eu não falo para eles sobre a disciplina, quando eu não ensino provérbios para eles, eu estou abrindo brechas, espaços para que o mal venha dominar o meu lar e a minha família. Então você que é mulher precisa ser sábia em relação à construção da sua casa. É necessário fazer o devocional com a sua família. É necessário que você oriente o seu marido. Muitas mulheres dizem assim, mas o meu marido não ora, o meu marido não lê Bíblia, o meu marido não me escuta. Mas o seu marido não vai escutar você, mulher. Ele precisa que outro homem diga para ele o que ele deve fazer. Então, a melhor forma de você ensinar o seu marido sobre coisas que ele precisa fazer, muitas vezes, é falando participando de grupos de casais dentro da igreja. Quando você participa dos grupos de casais, o seu marido tem acesso a outros maridos. E você também, como esposa, tem acesso a outras esposas. E isso permite que existam trocas de dificuldades, experiências que permitem que todos os casais cresçam juntos. Então, participe de congressos, cursos de casais. Busque livros que falam a respeito desse assunto. Existem muitos livros que você pode consultar para receber informação e instrução. Medite em Provérbios. Eu acabei de falar agora sobre a disciplina dos filhos. Se você medita em Provérbios capítulo 12, todo o capítulo 12 fala sobre a importância da disciplina. Então, ensinar a disciplina dentro da sua casa é muito importante. Tem famílias em que os filhos fazem o que querem, chegam a hora que querem. Tem casais que não falam a respeito dos seus gostos, das suas vontades. Outro dia, vendo um vídeo sobre casais, um apresentador perguntou para o marido qual o prato favorito da sua mulher e ele não soube responder. E já tinham 14 anos de casados. Como é possível que duas pessoas que moram na mesma casa durante 14 anos não saibam qual é o prato favorito um do outro? Não saibam qual é a cor preferida um do outro? Não saibam quais são os gostos um do outro? Muitas vezes as pessoas casam e elas não compartilham realmente intimidade e uma vida em comum. Então, a mulher sábia, ela constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Comece a colocar Deus na sua casa, na sua família, mas também cuide da alimentação da sua família. Tem pessoas que
não cuidam da alimentação. Tem mulheres que são preguiçosas em relação a cozinhar, preparar os alimentos e as refeições dentro da casa. E há muitos casais e famílias em que as pessoas frequentam a igreja, onde se fala muito contra a preguiça, onde se fala tanto sobre Provérbios 31. Se você é mulher e nunca leu Provérbios 31, leia Provérbios 31, que lá traz as qualidades, as características da mulher virtuosa. E você verá lá em Provérbios 31 que a mulher que é sábia, ela é aquela que desperta cedo, prepara o alimento para a sua casa e para a sua família, cuida do seu marido e cuida dos seus filhos. Então, você pode pensar assim, mas eu trabalho fora também. Mas lá no texto de Provérbios 31 diz que a mulher sábia, ela organiza as coisas, de tal maneira que ela consiga realizar o seu trabalho e, inclusive, Provérbios 31 fala até que a mulher sábia é aquela que avalia uma propriedade e compra. É aquela que fornece cintos para os comerciantes para que eles vendam. Então veja que a mulher sábia, de acordo com o texto de Provérbios 31, é aquela que coloca o seu lar diante do Senhor. Um dos últimos versículos de Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor, que essa será louvada. Então, a primeira característica da mulher que é sábia é aquela que teme ao Senhor. É aquela que coloca Deus acima de tudo em primeiro plano e que observa a palavra como um padrão, como um critério de organização do seu lar e da sua família. Então a mulher sábia é aquela que vai cuidar primeiramente do seu marido e do seu casamento, do seu relacionamento matrimonial, que vai cuidar da intimidade do casal. Leia depois, se você nunca leu, 1 Coríntios capítulo 7. Paulo fala nesse capítulo a respeito da importância do casal manter a intimidade de maneira regular para que exista intimidade e comunhão de tal maneira que os dois sejam um. Que a intimidade deve ser... Tem muitas mulheres que dizem, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu não estou muito bem. Pense a respeito da questão da intimidade, porque é algo muito importante dentro do matrimônio. Leia o texto de 1 Coríntios capítulo 7 depois, se você nunca leu esse texto. Então, a mulher sábia constrói o seu lar. Construir o lar é, em resumo, colocar Deus acima de tudo na sua própria vida, para que você tenha relacionamento com Deus, porque tudo começa no nosso relacionamento com Deus. Segundo, cuidar do seu marido e ver quais são as necessidades que ele tem e fazer o alinhamento a respeito também das suas necessidades. Porque, é claro, você também tem as suas necessidades e precisa falar e compartilhar com seu marido. Fale para o seu marido o que você gosta, qual a sua cor preferida, quais são as coisas que ele faz que você gosta e o que ele não faz que você gostaria que ele fizesse. Os homens não têm bola de cristal. Tem muitas mulheres que reclamam, elas dizem, o meu marido não faz isso para mim, não faz isso para mim, não faz isso para mim. Você já falou para ele que você gostaria que ele fizesse isso para você e por você? Você precisa falar. Os maridos não têm bola de cristal e é necessário que ele também saiba quais são as coisas que você não gosta. Então fale para que exista no diálogo a solução da situação. Depois que você se alinha com o seu marido em relação aos gostos, em relação às coisas do casal, uma coisa que é importante, quando se casa com seu marido, vocês formam uma nova família. Tem pessoas que não sabem disso. As pessoas entram no casamento e o marido traz os hábitos que adquiriu com os seus pais na família número 1 dele. A família número 1 é a família dos nossos pais. A nossa família é a família número 2. Nós não somos da mesma família que os nossos pais. Quando nos casamos, nós formamos uma nova família, que é a família 2. E essa família 2 precisa conversar e preparar o seu próprio modelo. Então, e esse modelo da família 2, que é a sua família,
É você que tem que formar com o seu marido e você que é marido com a sua esposa. Vocês não vão carregar os hábitos dos seus pais. A mulher traz as características da família em que ela foi criada. O homem traz para dentro do casamento as características que aprendeu com a sua família. E muitas vezes os desentendimentos e as discussões você cozinha desse jeito, você arruma o guarda-roupa desse jeito e não é assim. Não é que não é assim. É que o seu marido trouxe os hábitos do lugar em que ele cresceu. E você trouxe os hábitos da família em que você cresceu. Então o certo é você sentarem e dizerem como você faz isso. E conversarem sobre tudo no dia a dia, formando o modelo da família de vocês. E esse modelo também sobre a educação dos filhos precisa ser conversado. Como vocês querem educar os filhos? Outro dia, uma cristã estava se relacionando com um homem que frequentava uma outra religião que pregava o desenvolvimento da ciência. E essa cristã disse: eu quero educar os meus filhos na presença de Deus, lendo a Bíblia e orando. E aquele então namorado disse: eu não quero isso. Eu quero educar os meus filhos em outra cultura, em outra educação. Então houve ali um desentendimento. Outro dia, um casal estava discutindo sobre se daria um certo curso para os seus filhos. E a esposa queria um curso e o marido queria outro curso. Essas coisas precisam ser alinhadas no casal. Então a mulher sábia constrói o seu lar. Você constrói o seu lar quando você coloca disciplina, hora para dormir. Tem casas em que os pais deixam os filhos à sua própria vontade. Pode dormir a hora que você quiser, pode acordar na hora que você quiser, vai para a escola se quiser, e dizem, eles são responsáveis pela própria vida deles. A Bíblia ensina no Provérbios 22, no versículo 6, que você tem que ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, para que quando eles forem velhos, eles não se desviem. Ou seja, a instrução, ela vem da mãe, ela vem do pai, ela vem do casal, e a mulher sábia é aquela que constrói o seu lar e que entende que o lar, ele é uma construção. Um casamento, com dinheiro, você pode comprar uma casa, mas um lar, que é um lugar onde as pessoas mostram amor uns pelos outros, onde as pessoas crescem juntas, onde as pessoas constroem um projeto de vida para que sejam cidadãos, para que sejam pessoas que fazem a diferença, depende da sua atitude diária, depende do planejamento, da organização, da rotina, da disciplina, até com relação à alimentação. É muito importante saber o que está sendo posto na mesa. Tem famílias em que os filhos estão obesos, crianças que estão com diabetes, filhos que estão obesos, acima do peso, porque os pais, a mãe, não prestam atenção em relação ao que estão colocando dentro de casa, na mesa. Todas essas coisas são pecado. Você pode pensar, mas isso é pecado? É pecado quando nós não cuidamos do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Deus colocou o conhecimento sobre nós para que nós possamos cuidar do nosso espírito, orando, lendo a Bíblia. Quando você estuda Provérbios, nós temos falado todos os capítulos sobre o cuidado com o espírito, com a alma e com o corpo. A nossa alma tem os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos pensamentos. Você precisa cuidar da sua alma. Imagine uma mãe que tem pensamentos de ansiedade, que está super nervosa, que está super preocupada com relação a muitas coisas. Ela não terá condição de cuidar do seu lar. Ela estará completamente em desequilíbrio. Por isso é preciso que você, mulher, seja sábia e cuide primeiramente do seu relacionamento com Deus, para que você esteja bem e, estando bem, possa cuidar bem do seu lar e construir o seu lar.
Segundo, depois falando sobre o corpo, falei sobre o espírito, sobre a alma, sobre os pensamentos, sobre os desejos e sobre as vontades. Se você, mulher, não está com os seus desejos, com as suas vontades sob domínio próprio, tem mágoa de outras pessoas, tem muitas dores, rancores, angústia e aflição, como que você vai cuidar do seu lar? E por último, é preciso cuidar do seu corpo. Beber água, cuidar do seu sono, praticar uma atividade física, incentivar o seu marido para a prática de atividade física. Muitas mulheres reclamam, dizendo assim, que o marido não cuida da saúde. Mas se você convidasse ele para caminhar junto com você, para ir na academia junto com você, além de ser uma atividade que você faz em conjunto com ele, é uma oportunidade para levá-lo para a prática de esportes. E o cuidado com as refeições, com a alimentação é muito importante. O que você tem colocado na mesa? Muitas vezes a pressão alta, diabetes e várias doenças acontecem porque você não para de fazer, por exemplo, muitos doces, muitos bolos, usa muito açúcar, compra muitos refrigerantes e traz para dentro da sua casa. Tudo isso no longo prazo vai gerando problemas de saúde e o aumento de gastos, porque são gastos com remédios, gastos com plano de saúde, gastos com muitos exames que poderiam ser poupados se você tivesse uma organização e administrasse a sua família com sabedoria. Então essa é a palavra do versículo 1. Versículo 2: quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. Então, aquele que é justo, que é verdadeiro, respeita a Deus acima de tudo. Como nós comentamos aqui no versículo 1, temer ao Senhor é muito bom. Quando você coloca o Senhor e os ensinamentos dele acima de tudo, você consegue cuidar melhor do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, e quando você cuida bem do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, você consegue fazer a diferença, primeiro, na sua própria vida, porque você fica bem, e segundo, para ajudar as pessoas da sua casa e também frutificar na sociedade. Versículo 3: o tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Então o versículo 3 nos fala a respeito do orgulho, que o orgulho faz com que a pessoa sofra. Relacionando o versículo 3 com o versículo 1, quantas vezes a mulher e o marido, dentro do relacionamento, ficam com raiva um do outro e não querem dar o braço a torcer. E aí fica um jogando para o outro a responsabilidade. Foi você que fez errado. Foi você que fez errado. E ninguém se é humilde de dizer, vamos resolver, vamos admitir a nossa culpa, vamos, olhando por um outro lado, vamos resolver essa situação de tal maneira que nossa família prospere, de tal maneira que nós possamos avançar em relação a esse ponto. Tenha humildade, vá para a conversa, para o diálogo, porque é isso que vai trazer a harmonia dentro do seu lar. Os sábios são protegidos pelas suas palavras, então a forma como você fala e o que você fala faz diferença em como você resolve um problema dentro do seu lar. Versículo 4: quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. Esse versículo 4 nos fala sobre os ônus e os bônus da vida. Esse versículo fala na Almeida, revista e corrigida. Esse versículo 4 diz assim, que quando você tem bois, você tem produtividade. Quando você não tem bois, o estábulo fica limpo, mas com o boi a produtividade é mais alta. A versão da Almeida, revista e corrigida, diz assim: nós estamos usando nessa leitura a nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH.
E nessa tradução, o versículo ficou assim: quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. Então, esse versículo 4 nos ensina que tudo na vida tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Você ter um animal, ter um boi, custa caro. Você compra o animal para poder colocá-lo para puxar o arado para que você tenha mais produtividade. E tem aquelas pessoas que dizem assim: eu não quero investir tanto em comprar um animal para puxar o arado. E preferem fazer as coisas na própria força da mão, porque não querem gastar em comprar o animal para que puxe o arado. E o que o versículo 4 está dizendo é: se você coloca o animal para puxar o arado, se você não põe, você colhe bem pouco. Mas se você põe o animal, você colhe muito. Então, a mensagem do versículo 4 é que muitas vezes nós não queremos investir num curso, por exemplo. O animal aqui pode ser um curso, pode ser um treinamento, que muitas vezes você não quer investir porque você quer guardar o dinheiro e pensa: eu não preciso desse curso. Mas se você fizesse aquele curso, se você fizesse aquele treinamento, você conseguiria aprender coisas que fariam você avançar e produzir muito mais. Enquanto que, se você guarda o dinheiro e não paga por aquele curso, vamos dizer assim, que é o animal no caso, você não consegue avançar. Então, na vida, tudo tem os seus ônus e os seus bônus. Tudo vai ter o lado que você vai ter que entrar com seu esforço, com a sua dedicação, para conseguir resultado. O animal aqui, simbolicamente, pode significar também o tempo de trabalho. Às vezes você está trabalhando num negócio que você não quer mais. Você está com a sua carteira na CLT e está dizendo: estou cansado de trabalhar nesse negócio. Então, por que você não dedica o seu tempo extra, o sábado, o domingo, e 2 horas diárias depois que você volta do seu trabalho para aprender alguma coisa nova na internet? Isso se chama transição de carreira. Às vezes você tem que fazer uma transição. Enquanto você trabalha naquilo que você está atualmente, que é o teu sustento, você usa o seu tempo livre para aprender a fazer outro negócio e vai entrando aos poucos no novo negócio até você conseguir ganhar firmeza e pular totalmente para o novo negócio. Então, muitas vezes, esse tempo, você vai dizer assim: mas eu vou sacrificar o meu final de semana. Você vai sacrificar o seu final de semana por um tempo, só até você conseguir fazer a transição e pular para algo melhor. Tudo na vida vai demandar um esforço. Então é isso que o ensinamento do versículo 4 é esse. Versículo 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Esse versículo nos ensina que quando você conhece uma pessoa e ela fala a verdade, e você vê que a pessoa sempre fala a verdade, ela tende a não mentir. Agora, quando você conhece uma pessoa que vive mentindo, a pessoa que é falsa, ela diz muitas mentiras. O versículo 5 nos ensina que quando você conhece alguém, você deve prestar atenção em como ela age em relação ao que ela diz. A pessoa que normalmente fala a verdade é uma pessoa em quem você pode confiar, mas a pessoa que é falsa, que já ela mentiu uma vez, 2 vezes para você, você precisa ter um pé atrás com ela. Porque se ela mente 1, 2 vezes, quem fala uma mentira é falsa 1, 2 vezes, é porque ela diz muitas mentiras. E tem pessoas, isso parece muito óbvio, mas tem pessoas que o amigo, entre aspas, a amiga, entre aspas, mentiu uma vez. Você sabe que aquela pessoa estava em casa, você bateu na porta dela, ela não recebeu você, depois você disse: eu vi que a luz acendeu, eu vi que você estava lá, e a pessoa fala: não, eu não estava não. Foram os seus olhos, você não viu direito. Quando a pessoa age assim, ela já mostra que é uma pessoa que tem duas caras, que ela age com você de acordo com os interesses dela. Se for proveitoso para ela, ela age com você de um jeito.
Se não for, ela age de outro jeito. Então, essas pessoas não devem ser colocadas no campo da amizade. Elas devem ser afastadas da, da nossa vida. Versículo 6. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue significa que a pessoa que não se dedica, a pessoa que realmente não tem interesse em aprender as coisas, não tem um coração ensinável, um coração que se dedica para aprender, ela não consegue. Agora, quem tem juízo, ou seja, quem realmente quer aprender, quem realmente tem vontade, aprende com facilidade. A primeira coisa que você precisa ter para que você aprenda alguma coisa é ter boa vontade. Sem boa vontade você não aprende. Versículo 7. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. O versículo é muito claro. Afaste-se das pessoas tolas, das que fazem coisas erradas. Elas não têm nada para ensinar. 8. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Então veja que a pessoa ajuizada é aquela que sabe o que está fazendo. Como saber o que se está fazendo? Siga-o no temor ao Senhor. Siga conhecendo a palavra do Senhor, porque se você fizer o que está escrito na palavra, você prosperará. Deus disse isso para Josué: não te apartes do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, para que você faça tudo o que nele está escrito, porque fazendo assim, você prosperará em todos os seus caminhos. Agora, o tolo, ele não tem juízo, ele não quer aprender a palavra do Senhor. Então, ele acaba sofrendo as consequências da sua tolice de não andar no caminho do Senhor. Nós lemos Provérbios capítulo 9, e no capítulo 9 nós vimos que nos primeiros versículos fala que a sabedoria chama a todos para que sente na sua mesa, coma da sua comida e beba do seu vinho, que representa a alegria daqueles que andam na sabedoria. E daí a parte final do capítulo 9 diz assim: e a tolice também está no cume das montanhas, chamando aos tolos e dizendo: vinde, tolos, e comam da minha comida e bebam da minha bebida. Então, a sabedoria chama e a tolice também chama. Qual o caminho que você vai seguir? Versículo 9. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Os tolos são aqueles que falham, são aqueles que erram. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Então, os tolos, muitas vezes eles, com as suas palavras, com as suas atitudes, ferem e machucam os outros, que corresponde ao que é errado. E eles simplesmente não se importam. Agora, os bons, eles ficam preocupados, eles querem ser perdoados. Eles querem ser perdoados porque eles estão preocupados com o bem-estar das pessoas que estão à sua volta. Porque os bons entendem que, se as pessoas à sua volta estiverem mal, elas vão oferecer o pior delas. Mas se as pessoas à nossa volta estão bem, elas vão oferecer o melhor delas. É por isso que é importante nos preocuparmos com o próximo, não só com o nosso próprio bem-estar. Quando o meu vizinho está ruim, ele vai oferecer o pior dele para mim. Um vizinho alegre e de bem com a vida vai me ajudar quando eu precisar, porque ele está de bem com a vida. Um vizinho ansioso, preocupado, mal-humorado, quando eu preciso de uma ajuda, ele não vai me ajudar e pior disso, se ele estiver mal, ele pode até fazer o mal para mim. Existem pessoas que dizem assim: ema, 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 cada um com seu problema. Mas a falta de preocupação com o próximo, com o nosso semelhante, é o que gera divisão na sociedade, gera rompimento e gera o pior das pessoas. Então é preciso se preocupar sim com o lugar em que nós moramos, com as pessoas que estão à nossa volta, trazer luz. Quantas vezes nós estamos preocupados e de repente aparece alguém que
dá um sorriso para nós ou uma palavra boa e nós somos fortalecidos. Quantas vezes entramos na igreja angustiados e aflitos e de repente ouvimos uma palavra, ouvimos um louvor e aquele louvor e aquela palavra e o aperto de mão de alguém que veio e nos deu atenção, nos deu fortaleza. E também quantas vezes você está bem e você vai na igreja e você encontra uma pessoa que está mal. E você, que deveria ter recebido algo bom na igreja, acaba voltando para casa pior do que quando foi lá. Porque você foi mal recebido, foi mal recepcionado ali. Daí a importância de prestarmos atenção em como fazemos o serviço na igreja. Você pode estar ali e pode trazer o mal para pessoas. Muitas pessoas não estão na igreja hoje porque visitaram uma igreja e foram maltratadas. É muito importante prestar atenção sobre ser bom e querer ser perdoado. Querer prestar atenção no que falamos e no que estamos fazendo em relação ao próximo. Versículo 10. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. O versículo 10 diz para prestarmos atenção nas nossas decisões. As coisas erradas que fizermos vão trazer amargura e a amargura será só nossa. E as alegrias que tivermos também serão somente nossas. Versículo 11. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Esse versículo se relaciona com o versículo 1 também. A casa dos maus, a mulher que não é sábia, que não toma boas decisões, a sua casa será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Um detalhe desse versículo 11 é que você vê que na primeira parte ele fala assim, a casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Em outras palavras, não adianta você ter uma casa, não adianta você ter uma mansão, se você não coloca valores, não coloca o Senhor dentro da sua casa. Você não terá um lar. Você pode ter uma bela casa, mas você será destruído na sua família. Mas a cabana, ou seja, mesmo que você tenha um barraco, mesmo que você tenha apenas uma cabana, mas que se as pessoas que estão ali morando, elas temem ao Senhor, elas têm respeito umas pelas outras, elas se amam, ali, naquela cabana, aquela família continuará de pé. O versículo 11 mostra que mais do que bens materiais está a relação, estão as pessoas. As pessoas valem mais do que as coisas. E nós temos vivido tempos em que tantas pessoas buscam comprar casas, fazem financiamentos, mas elas se esquecem de cuidar da relação familiar. Na hora das refeições, cada um pega o seu celular, fica vendo coisas de outras pessoas, vendo TikTok, vendo Instagram, vendo Facebook, vendo, enfim, tantas e tantas coisas e não olham uma no olho da outra. Elas não têm verdadeiramente um relacionamento. O relacionamento é apenas união de patrimônio. Isso não é um lar, pelo texto bíblico. Isso pode ser uma casa, podem ser bens materiais, mas isso não é uma família. Versículo 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Então, há caminhos que parecem corretos, mas é preciso prestar atenção para onde você está indo. Versículo 13. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Então, quando você vê o sorriso de uma pessoa, você nunca sabe o que está por trás daquele sorriso. Pode ser que a pessoa esteja com um sorriso escondendo alguma tristeza. Nem sempre as pessoas que estão sorrindo estão felizes. E quando você está nessa condição, você deve procurar uma pessoa de confiança, com quem você possa desabafar e perguntar como sair dessa situação de tristeza. Você precisa cuidar da sua alma, precisa cuidar de como vão os seus pensamentos. Se você não cuida de você mesmo, se você não cuida de você mesma e fica sorrindo,
para todos, escondendo o que realmente vai de mal em você, sem desabafar e sem procurar ajuda, auxílio, às vezes de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, você pode tomar uma decisão muito drástica contra você mesmo. Muitas pessoas cometem o suicídio. Por quê? Porque elas não entenderam que não é vergonha, em algum momento da vida, ter algum tipo de tristeza. Você não tem que ser o tempo todo forte. Você não tem que estar o tempo todo sorrindo. Tem pessoas que pensam assim, não, mas eu tenho que estar ali sempre sorridente. Eu tenho que mostrar que eu sou forte. Eu não posso ter tristeza. Tristeza faz parte da vida. E nós precisamos entender que temos nossas fraquezas. O próprio Jesus, no momento em que estava prestes a morrer, ele chamou Pedro, Tiago e João para que fossem orar juntamente com ele. Ele compartilhou aquele momento de tristeza. Ele foi um pouco avante e para orar sozinho com o Pai, porque ele precisava muito do Pai naquele momento. Mas ele entendeu que a tristeza faz parte da vida. Então você não tem que ser forte o tempo todo. Entenda isso. Se dê ao direito de ter tristeza. Tem pessoas que não se dão a esse direito. Elas dizem, eu tenho que ser forte o tempo todo. Procure algum terapeuta, procure ajuda com o pastor, com o padre. Fale a respeito das suas angústias com alguém. Compartilhe e desabafe para que você possa passar por esse tempo escuro e se alegrar novamente. No Salmo 30, o versículo 5 fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja passando por um período de noite, mas a alegria voltará a brilhar sobre a sua vida. Versículo 14: os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. O versículo 14 fala a respeito da lei da semeadura. Quem faz o mal vai receber o mal em algum momento. Você pode até estar se dando bem, você que faz o mal, mas com certeza em algum momento você vai receber o seu pagamento por aquilo que você faz. E assim como aqueles que são bons também serão recompensados pelo que fazem. 15. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Então a pessoa simples acredita em tudo, não seja aquela pessoa que acredita em tudo que te falam. Na internet tem muitas propagandas de cursos que prometem que você vai ficar rico do dia para a noite. Que prometem, tem muitas pessoas na área de investimentos que dizem: coloque o seu dinheiro aqui, porque vai render 20%. Seja sábio, seja prudente. Quem estuda investimento sabe que essas coisas não existem. Não existe o milagre da lâmpada mágica. Existe trabalho. Em toda conquista que tem estabilidade, segurança, prosperidade e multiplicação, existe muito planejamento e muito trabalho. Nós lemos isso em Provérbios 12, que fala sobre a importância da disciplina. Nós lemos isso em Provérbios 6, que fala sobre prestar atenção na formiga, que ela faz o seu planejamento no verão para realizar o seu trabalho, para que no inverno ela tenha abundância e fartura. Então, todo o texto de Provérbios fala sobre aquele que é diligente no seu trabalho vai prosperar. Não seja uma pessoa simples que acredita em fórmulas mágicas. Não existem atalhos. Se você quer ter um corpo treinado, você vai ter que ir para a academia todos os dias. Se você quer ter saúde, você vai ter que se alimentar de maneira correta. Você vai ter que fazer uma reeducação alimentar. Você vai ter que dormir na hora certa, você vai ter que beber bastante água e se preocupar ao longo do dia com isso. Você vai ter que se preocupar com a hora certa das refeições e vai ter que prestar atenção no que você põe no seu prato. Porque é isso que vai trazer saúde. Não existem fórmulas mágicas. Tem pessoas que dizem: vou tomar uma pílula e essa pílula vai me trazer emagrecimento. Se você praticar atividade esportiva e se você comer de maneira correta e fizer propósitos de jejum, eu até comentei sobre isso quando nós falamos
sobre a disciplina em Provérbios 12, que o jejum, ele além de trazer fortaleza espiritual, também traz saúde. Porque os estudos mostram que pessoas que ficam 12 horas de jejum, você bebe água durante esse período, mas você corta uma refeição, por exemplo, o café da manhã, para de se alimentar meia-noite e fica até o meio-dia, depois você almoça ali a partir do meio-dia, as células que são ruins, elas são mortas. O nosso organismo sente a falta do alimento e começa a matar primeiro as células piores, as células que já não prestam e que não estão funcionando direito. E com o jejum, você vai tendo uma higienização das células que são ruins todos os dias. Então o jejum, além de trazer força espiritual, ainda traz saúde. E a pessoa simples acredita em tudo, que existe uma pílula mágica que você vai tomar e que você vai emagrecer, que você vai aplicar o seu dinheiro no investimento e vai vir dinheiro de maneira fácil. Quem tem juízo está sempre prevenido. Seja prevenido com relação a promessas de facilidades. Tem pessoas que acreditam que vão jogar na loto e um dia vão ter uma sorte impressionante e vão ficar muito ricas. O que você vai fazer se você ganhar muito dinheiro? Você sabe onde aplicar o seu dinheiro? Muitas pessoas ganharam na loto e perderam tudo, porque não sabiam como administrar. Versículo 16. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Então veja, o versículo 16 fala que é preciso ter juízo para tomar cuidado, para não se envolver em coisas erradas. Preste atenção nas promessas que fazem a você. Agora o tolo é descuidado e age sem pensar. Se você não tiver cuidado com relação à sua vida, você vai ser enganado. Existem muitas pessoas de mau caráter na terra, prontas para enganar o próximo. E você precisa estar atento e saber disso, inclusive dentro da igreja. Existem pessoas que entram na igreja e se decepcionam, fazem sociedade só porque a pessoa está na igreja. Existem lobos vestidos de pele de ovelha que entram na igreja com o propósito de enganar aqueles que estão desavisados. Fique atento, mesmo que uma pessoa diga e carregue uma Bíblia, a pessoa pode ser um lobo que está pronto para destruir a sua vida. Preste atenção no que a pessoa faz, não no que a pessoa fala, porque aquilo que ela faz revela quem ela é. Preste atenção nisso, mesmo com pastores. Não acredite somente porque uma pessoa diz, eu sou pastor, que ela realmente é de Deus. Existem muitos lobos que se disfarçam de pastores para enganar as pessoas. E você precisa avaliar se o que a pessoa fala realmente está escrito na Bíblia. Por isso é importante que você mesmo leia a Bíblia, que você mesma leia a Bíblia, para que você saiba o que está escrito nela e cumpra o que está escrito nela. Versículo 17. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. O versículo 17 fala sobre ter a calma sobre as coisas. 18, quando você fica nervoso, você toma decisões erradas. O 18, os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Né? Então, os ajuizados buscam o conhecimento. 19. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. Esse versículo nos diz que quem são os maus? Os que são preguiçosos, os que não estudam, os que vivem o tempo todo buscando atalhos. Se você é preguiçoso, vive buscando atalho, não faz o que tem que ser feito, vai ter que respeitar aquele que é bom. Quem são os bons? Aqueles que se dedicam ao seu trabalho, se dedicam ao estudo, fazem sempre a coisa certa. Essas pessoas vão prosperar, vão ocupar os melhores cargos, vão estar nas melhores posições e vão ser os médicos, os advogados, aqueles que vão trazer soluções científicas, respostas e remédios e soluções para os problemas. Os maus, os que não fazem o que tem que ser feito, vão ter que pedir socorro para eles,
para os que estudam, para os que se dedicam. Então, seja uma pessoa que faz parte do time dos bons, daqueles que se dedicam, que se empenham, que procuram crescer e prosperar, e que vencem a preguiça, a má alimentação, a falta de cuidado com seu espírito, com a sua alma, com o seu corpo, que lava o coração da mágoa, da raiva, da ira, da impaciência, da falta de controle, do domínio próprio. Versículo 20: o pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Veja que ser pobre não é só sobre dinheiro. Ser pobre é ser pobre espiritualmente, é ser pobre intelectualmente, é ser pobre com relação ao caráter, ser uma pessoa mentirosa, falsa, enganadora, trapaceira. Tudo isso fala sobre pobreza. Agora, o rico tem muitos amigos. O rico é aquele que tem riqueza espiritual, tem relacionamento com Deus, também tem riqueza no conhecimento, busca instrução, conhecimento e informação antes de falar, não fica dando opiniões, mas procura conhecimento, sabedoria. E isso traz naturalmente riqueza material. Quando você busca conhecimento e instrução, não tem como você não prosperar. Você prospera porque você sabe onde aplicar o seu dinheiro, o que fazer, que decisões tomar. Você consegue fazer as coisas que você busca quando você tem conhecimento. E naturalmente você terá muitos amigos porque muitas pessoas vão querer conselhos, vão querer também aprender com você. Versículo 21. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Então aqui fala sobre a importância de amar o próximo. Deus não nos chamou para desprezar os outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós fomos criados por Deus para viver em sociedade e em comunidade. 22. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Versículo 23. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Então esses versículos falam a respeito de trabalhar bem, fazer bem as coisas. Sempre procure fazer o seu melhor em relação ao seu trabalho. Sempre se preocupe em realmente atender à necessidade do seu cliente. Não seja daquela pessoa que diz: vou vender esse produto, vou fazer esse serviço de qualquer jeito porque o que interessa é o meu dinheiro. Pense que você não gostaria de ser maltratado e mal atendido. Você gostaria, quando você contrata alguma coisa, compra alguma coisa, você quer o melhor para você. Então tenha empatia, se coloque no lugar do próximo, faça o seu melhor. Versículo 24, e fazendo o seu melhor, você será procurado mais vezes e será recompensado por isso. Você não passará necessidade. Versículo 24, os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. Então, se você é tolo, você vai colher tolices. Agora, se você é sábio, você vai colher riquezas. Versículo 25, a testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. Mais um versículo que fala sobre o cuidado com relação aos nossos amigos. Quem você coloca dentro da sua casa? Veja se a pessoa diz a verdade, se ela anda com a verdade e luta pela verdade. Ou se a pessoa é mentirosa, porque a pessoa que mente, ela vai trair você com certeza em algum momento. Versículo 26. Se a pessoa confessa que já fez um mal para alguém, que traiu alguém, fique atento, porque se ela já fez isso com uma outra pessoa, ela está pronta para fazer contra você. Versículo 26. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. Mais um versículo que fala a respeito do temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa ter reverência a Deus e ter um respeito altíssimo por Deus, colocando Ele em primeiro lugar e acima de tudo. Em tudo que você faz, em tudo que você fala, em tudo que você pensa, em todas as suas atitudes e ações. No temor ao Senhor. E como que você consegue fazer tudo isso, ter o temor ao Senhor? Conhecendo a palavra. Por isso é tão importante meditar sempre na palavra, para que você saiba qual a decisão melhor a ser tomada em cada situação. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Todos os ensinamentos de Deus servem como forte apoio e como segurança. Quando você segue as palavras do Senhor, você tem certeza que o caminho final
será de bênção. Versículo 27. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. 28. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Então, um rei depende de súditos. Se ele não tem o apoio de pessoas, ele não tem o governo, ele não tem poder. Isso nos fala que o nosso poder de influência tem relação com aquilo que nós vamos ter. Se você tem um negócio, por exemplo, e você quer governar bem esse negócio, você tem que ter muitos clientes. Você tem que se preocupar em como você gerencia o seu negócio. Se você tem poucos clientes, você não tem nada. A sua empresa não tem valor. Ela só tem valor se você atende a muitas pessoas. Então, a grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Então, a grandeza de um negócio depende de quantas pessoas você atende. Se você não tem clientes, a sua empresa não é nada. Preste atenção nas estratégias que você tem no seu negócio. Preste atenção, você que trabalha como carteira assinada numa empresa, em como você atende as pessoas. Você hoje está como empregado, mas a forma como você atende as pessoas hoje, a forma como você pensa a respeito do atendimento, leva você para novos níveis. Se você já é relaxado e pensa assim, tanto faz, tanto fez, você nunca vai crescer. 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Um versículo que fala a respeito da paciência, da calma. Com a calma, você consegue resolver muitas coisas que, sob o nervosismo, você não decide e ainda toma decisões erradas. 30. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. O versículo 30 fala contra a inveja. Não fique olhando para a vida do próximo como se a vida dele fosse melhor do que a sua. Se você teve inveja de alguém, pense como eu faço para conseguir obter esse resultado. Se surgiu a inveja, é porque você sentiu a necessidade de estar em uma condição melhor. E você pode alcançar uma condição melhor. Basta que você siga o caminho certo. Agora, você não pode ter inveja daquele que acorda todos os dias bem cedo e trabalha com muito esforço enquanto você dorme. Você não pode ter inveja daquele que faz toda o seu dever de casa, cuida da alimentação, está em dia com o seu corpo enquanto você come de maneira desregrada. Não faz sentido ter inveja quando você não faz o que você tem que fazer. Então, faça o que você tem que fazer e cuide da sua própria vida, porque você terá resultados que vão te trazer satisfação e você não precisará ter inveja do próximo. Quando você sentir inveja, pense: o que eu tenho que fazer para que eu tenha uma melhora na minha vida? Cuide da sua vida e não fique cuidando da grama do vizinho. 31. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. Respeite os pobres. Versículo 32. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. Versículo 33. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. Então, 34. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Pecado é errar o alvo. Então, quando uma nação vive no pecado, errando os caminhos, isso traz uma desgraça para a nação. E 35. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Então, trabalhe bem, porque você será recompensado com certeza. Vamos orar e agradecer a Deus por essa meditação em Provérbios 14. Pai querido amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe as mulheres, para que elas sejam sábias em relação à construção da sua casa e do seu lar. Que o Senhor também abençoe os maridos e os filhos. Que o Senhor derrame a tua bênção sobre as famílias. E que o Senhor derrame sobre nós sabedoria para temermos ao Senhor. Que possamos trilhar caminhos certos. Que possamos
vencer a inveja e que possamos cuidar da nossa própria vida, fazendo aquilo que é certo, para que possamos caminhar na sua direção. Que venhamos ser humildes para resolver as situações dentro de casa, para falar com humildade e paciência em relação ao nosso lar e também em relação aos nossos vizinhos e com relação aos nossos locais de trabalho, nas nossas empresas também, que todos sejamos abençoados, iluminados e guiados pelo Teu Espírito Santo em todas as nossas decisões. Abençoa e dá sabedoria para o seu povo e dá vitória para todos em todas as áreas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ouviu essa mensagem e ainda não recebeu Jesus, faça essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida aí no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o fim e até chegar ao céu. Em nome de Jesus, amém. Fazendo essa oração, você pediu para Jesus assumir o controle da sua vida e ser o seu Senhor, pediu para ele ser o seu Salvador e reconheceu que a morte dele na cruz foi pela sua vida e te deu salvação, e pediu para o seu nome estar no livro da vida no céu. E pediu para o Espírito Santo estar com você. O Espírito Santo é aquele que guia e orienta você a caminhar com ele. Medite na palavra, procure pessoas que oram e que praticam a palavra e faça novas amizades com pessoas assim, e você vai ter pessoas boas para compartilhar o reino de Deus e chegar mais perto dele. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.